pessoal, tô de volta. Como eu prometi pra vocês, agora vai ser um vídeo semanal. Não está sendo fácil pra eu me planejar, mas promessa é dívida e aqui vamos nós. Este vídeo agora, por causa de alguns pedidos de alguns pais, eu vou falar sobre a fase difícil que é logo que você recebe o diagnóstico de autismo. E como que algumas coisas me ajudaram para que eu superasse o luto mais rápido, tá bom? Então vamos lá. O Theo foi diagnosticado com autismo em 2010, faltando um mês para ele fazer 2 aninhos de idade. Nós éramos pais de primeira viagem, a gente não tinha notado nada de errado com ele. Na verdade, a gente tinha notado algumas particularidades dele, mas a gente achava que eram isso, que eram particularidades. Como, por exemplo, à medida que foi chegando mais perto do primeiro aninho, ele não olhava quando a gente chamava ele, parecia que estava surdo. Ele não atendia comandos verbais, por exemplo, pega isso aí, filho, pega esse brinquedo, traz pra mamãe. Ele parecia que era surdo, ele não atendia esse tipo de comando. A gente achava até que era uma questão de personalidade difícil, justamente por pedir alguma coisa e ele não fazer. Eu lembro da gente ir na pediatra nessa época e ela falar: se eu pedir pra ele apontar a galinha, em umas figuras assim, se eu pedir pra ele apontar a galinha, ele vai apontar? Aí eu falei com ela assim: ele sabe o que é a galinha, eu tenho certeza que ele sabe, mas ele não vai apontar porque ele sabe que você quer que ele aponte, ele tem uma personalidade difícil. Depois a gente entende que não tem nada a ver e que a criança típica, ela quer agradar o adulto, né? Então provavelmente ela vai fazer aquilo que ela foi solicitada para fazer. Bom, o Theo tinha sido matriculado numa escolinha há um mês. A gente viajou, eu e meu marido, a gente tirou uma segunda lua de mel e viajamos 20 dias e o Theo ficou com a minha sogra, com o meu sogro, revezando com meu pai e minha mãe lá na nossa casa para que ele não perdesse as aulas. Logo que a gente voltou desta viagem, dessa segunda lua de mel, o meu marido, que eu imagino que já estava desconfiando de alguma coisa, marcou uma reunião na escola para saber como o Theo tinha ido no primeiro mês de escola. Eu não mencionei antes, mas uma coisa importante é que a gente achava que a fala do Theo estava vindo, porque o Theo cantava muito, a gente cantava um pedaço de música e ele completava, até daí vem o nome do blog Lagarta Vira Pupa, porque daquela música do Cocoricó, da Metamorfose da Borboleta, a gente cantava até o nome ela muda, aí o Theo completava pupa, 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 ainda fazia um pupa assim longo, sabe? E várias outras músicas, aquela do Alecrim, da Galinha Pintadinha, ele cantava várias. Ele falava algumas palavras isoladamente, então pra gente isto era uma fala. Ok, a gente não sabia que não era uma fala funcional. Voltando lá. Voltamos da nossa viagem, meu marido marcou essa reunião na escola, foi na escola e as professoras estavam visivelmente nervosas e tudo, entregaram um relatório pra ele que tinha vários pontos de atenção, falaram que queriam que ele fosse avaliado por um neuro. E os pontos que estavam nesse relatório eram que ele não fazia contato visual, que ele não olhava quando era chamado pelo nome, que ele não brincava com os coleguinhas, que ele preferia o isolamento, que ele tinha uma fixação por objetos giratórios, isso a gente sabia. O Theo, ele não brincava com o carrinho, ele virava o carrinho e ficava rodando a rodinha, ou ele deitava no chão e ficava passando o carrinho assim e olhando as rodinhas do carrinho. Mas é estranho porque tudo isso a gente sabia isoladamente que ele fazia, mas na hora que uma pessoa pegou aquilo e colocou tudo junto em um relatório, parece que caiu uma ficha. Aí o meu marido me ligou, eu tava no trabalho, e ele me falou: Déia, eu tô aqui na escola e eles entregaram um relatório com algumas coisas muito preocupantes sobre o Theo. E eu conheço um pouco meu marido, eu sei que ele é um pouco exagerado com as coisas, então eu falei: tá, Lê, o que foi que é preocupante? E aí ele começou a ler, eu tava no meu trabalho. Gente, não tem explicação. No momento em que ele leu aquilo tudo que eu já sabia, mas que foi tudo colocado junto em um relatório, me caiu uma ficha. E eu lembro que eu falei com ele, eu não sabia nada de autismo naquela época. Autismo pra mim era o Rain Man, mas assim, naquele momento em que ele leu o relatório, eu falei com ele no telefone e falei: Lê, eles estão insinuando que o Theo é autista. E meu marido estava visivelmente alterado, desesperado. Eu já saí do trabalho chorando igual uma louca, vocês imaginam a cena. Fomos pra casa e a primeira coisa que a gente fez foi marcar com a pediatra dele, que na hora entrou em negação, falou que ele não tinha nada, que ele era uma criança normal.
que ela tinha uma paciente autista, e olha, eu tenho uma paciente autista, e ela chega aqui, ela senta no canto e ela fica balançando. E o Theo não faz isso, ó, ele chega, ele procura coisas no ambiente, ele vai ali ver os brinquedinhos, ele é uma criança curiosa. Não, ele não é autista, tenho certeza. Só que depois disso a gente ficou com aquela pulga atrás da orelha, né? Que não tinha jeito, assim. A gente que já sabia que ele tinha aquelas características, mas a gente achava que era uma questão de personalidade, a gente agora sabia que não era mais, porque se a escola estava apontando aqueles comportamentos como algo que deveria ser investigado, então a gente já sabia que não era uma questão de personalidade simplesmente. Então a gente não se confortou ou se conformou com essa resposta da pediatra e a gente foi atrás de pessoas que entendessem de autismo. Na época a gente fazia terapia e o terapeuta indicou um psiquiatra em São Paulo, que nós levamos o Theo lá e em menos de 5 minutos ele já... É que ele tinha uma veia psicanalista, então ele tinha aquela coisa do não rotular. Então ele não falava que o Theo era autista, mas ele falou todas as características de um autista pra gente. E aí a gente falava, mas doutor, o que meu filho tem? Não vamos rotular, o único rótulo que ele vai ter vai ser Theo. E aí você imagina, 2 pais desesperados querendo saber o que o filho tem, o médico não falava, ele só insinuava. Bom, resultado, saímos de lá e fomos para outro médico. Aí descobrimos um outro médico que era referência, mas não era psiquiatra, era um neuropediatra, que todo mundo sabe quem é. Levamos o Theo lá. As pessoas me perguntam se o médico examinou o Theo. Sim, o médico ficou um bom tempo observando o Theo. Então o que ele fez? Ele chamou o Theo várias vezes, chamava Theo, e o Theo tinha nem 2 anos, né? E o Theo ignorou solenemente todas as vezes que ele chamou. O médico pegou uma caixa desse tamanho, cheia de carrinho, colocou no chão e abriu para o Theo brincar. E o Theo pegava os carrinhos e o que ele fazia? Virava para cima e ficava mexendo nas rodinhas. O médico mexeu com ele, viu os reflexos, botou na mesa, colocou uma luz para ele ver, ficou muito tempo observando. Depois pediu, na época a gente tinha uma babá, pediu para que a babá saísse com o Theo e ficasse brincando com ele na sala para ele conversar com a gente. Porque isso é uma coisa que eu gosto muito desse médico, ele fala, não se fala de uma criança autista na frente dela, porque ela entende, né? A gente acha que não, porque não fala, não entende, mas entende sim. E ele falou com a gente, o seu filho tem transtorno global do desenvolvimento, que era o nome que se dava para os transtornos do espectro do autismo naquela época. Eu não sabia bem o que sentir naquele momento, porque eu nunca tinha ouvido esse termo na minha vida, então eu ficava pensando, ufa, então não é autismo? O que é isso, né? E aí ele, sim, é o autismo. Eu já falei muitas vezes sobre, na verdade eu já escrevi muitas vezes sobre esse sentimento. É uma coisa que acontece que a sensação que eu tinha é que não estava acontecendo comigo. Eu ouvia aquela voz ecoando, falando das coisas e falando do autismo e parecia que eu estava fora do meu corpo observando toda aquela cena. Era uma coisa muito louca. Eu não sentia os meus pés no chão, eu não sentia nem a cadeira embaixo de mim. Porque é um choque tão grande você ouvir uma coisa dessa e a primeira coisa que você quer perguntar é, isso tem cura? Então tá, ele tá com um atraso no desenvolvimento, quer dizer que ele vai desatrasar? Quer dizer que ele vai conseguir chegar nas crianças da idade dele e vai perder esse atraso? E aí o médico explicou pra gente que não tinha cura, aquela coisa toda que a gente sabe. E vocês imaginam como a gente saiu de lá. Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você acabou de passar por isso, ou já passou tem algum tempo, mas existem experiências na vida que são inesquecíveis, né? E essa, sem dúvida, é uma delas. Eu lembro nos detalhes, e olha que eu não sou uma pessoa de lembrar detalhes das coisas. Enfim, gente, o pós-diagnóstico, principalmente aquele primeiro dia, os primeiros dias, são de uma dor que só quem passou por isso vai saber o que é. Independente se confirmou o que você já achava ou se você não tinha a menor noção que o filho era autista e veio essa bomba em cima de você, eu falo muito disso, tem pessoas que não se identificam com isso e eu estou ok com isso, mas a maioria das pessoas com quem eu converso tem essa sensação que é como se você tivesse um filho que morreu, porque a gente quando tem um filho a gente faz 1 milhão de planos, né? Para a escola que ele vai, e quando ele for conversar comigo e me perguntar certas coisas eu vou responder A, B ou C, e a gente cria aquela criança imaginária na cabeça. A gente não faz isso só com o filho, né? A gente idealiza a vida da gente, a gente idealiza o emprego, a gente idealiza os amigos, e é normal que a gente caia do cavalo em alguns momentos, e esse é um dos momentos que a gente cai do cavalo. Então eu costumo dizer que essa coisa do luto pelo filho idealizado,
A duração que vai ter esse luto depende muito da bagagem de cada um. E olha, gente, isso é uma coisa tão subjetiva, porque nessa bagagem entra o quanto você sabe lidar com frustração, né? As pessoas lidam com frustração de formas diferentes. Tem pessoas que são mais resilientes, que, nossa, sofri muito, mas bola pra frente, vamos lá, a vida continua. Tem outras que, se elas idealizaram a coisa de um jeito e a coisa não saiu do jeito que elas queriam, que elas planejaram, elas vão ficar remoendo isso anos e anos e anos e talvez nunca saiam disso. Então tem a ver com o quanto que você lida bem com frustração ou não. Tem a ver com o quanto você idealizou o filho ou não, porque isso também tem quem idealiza mais, quem idealiza menos. Tem a ver com o tanto que você queria ser mãe ou pai. Tem a ver com muitas coisas, ou seja, é uma bagagem extremamente individual. Então a velocidade com que você vai superar o luto é sua. E tem outra coisa, nem todo mundo supera esse luto sozinho. A gente tem que entender também que a gente é ser humano, né? A gente chora, a gente sofre, tudo. Então se chegar um momento em que você não quer sair da cama, só quer ficar na cama no escuro, não quer tomar banho, não quer sair de casa, só chora e tem pensamentos de morte, coisas assim, você precisa de um psiquiatra. Você precisa urgentemente de um psiquiatra e de um psicólogo. Porque depressão não é frescura. Depressão é uma doença e um evento desses pode muito bem desencadear uma depressão séria. Então isso é uma das coisas. Por favor, se você vê que você está se afundando num buraco sem fim e que passou meses e você não conseguiu se reerguer, tomar uma atitude e ir fazer o que importa, que é ajudar o seu filho, procure ajuda ontem, ok? Falando um pouco de mim, de como eu reagi. Eu sofri muito, eu chorei muito abraçada com o meu marido, com a minha sogra, com o meu sogro, com a minha mãe, com o meu pai. Enfim, nessa hora eu quis buscar o apoio das pessoas queridas. É engraçado porque quando a gente teve o diagnóstico, a gente falou, será que a gente conta pra família? E aí, a pessoa que eu mais amo no mundo, assim, que é a minha melhor amiga, é a minha irmã, e eu não consigo ocultar nada da minha irmã. A minha irmã foi a primeira pessoa, fora o meu marido, que ficou sabendo que eu tava grávida. Então eu mandei uma mensagem pra ela, falei, Lu, tá acontecendo uma coisa, por favor, não comenta com ninguém dos nossos irmãos, tá acontecendo isso, isso e isso. E ela me falou assim, Déia, eu acho que não vai ser surpresa pra ninguém. Porque a verdade é que algumas pessoas já estavam desconfiando, algumas pessoas da nossa família, e não tinham coragem de, acho que não sentiam abertura pra chegar pra mim e pro meu marido e falar nada. Mas enfim, esse apoio da minha família e da família do meu marido foi essencial na nossa recuperação. E as pessoas reagem de formas distintas. Na minha época, eu trabalhava fora, em horário integral, e o jeito que eu achei de lidar com esse luto e com essa dor que eu tava sentindo foi me enfiar no trabalho e me enfiar na academia, que era uma coisa que eu já fazia. Acho que eu nunca tive tão em forma na minha vida igual naquela época. Eu acabava de trabalhar à noite e ainda ia pra academia correr, fazer uma musculação, alguma coisa, depois eu ia pra casa. Mas cada um reage de um jeito, né? Tem pessoas que reagem dessa forma, se enfiando no trabalho, se enfiando na academia. Tem pessoas que engordam 30 quilos, eu conheço várias pessoas que passaram por isso. Tem pessoas que entram na internet, procuram tudo, qualquer informação que tiver sobre autismo, que se enfia no quarto com o filho e fica 8 horas por dia estimulando o filho e a vida vira aquilo. Então assim, cada pessoa reage de uma forma, cada um tem o seu jeito particular de lidar com a dor. A única questão é que a gente precisa ter em mente que ao mesmo tempo em que a gente lida com a nossa dor, a gente tem que ajudar o nosso filho, a gente tem que correr atrás das terapias, tem que correr atrás do que ele precisa para que ele comece a correr atrás daquele atraso, né, do desenvolvimento, que no final das contas é o autismo. Uma coisa importante é respeite a forma do seu parceiro reagir. Dizem que o autismo acaba com casamentos. Olha, gente, eu não acredito nisso. Eu acho que o autismo, às vezes, ele vem para exacerbar algumas diferenças que vocês já tinham. Então, se o casamento já vinha meio bambo das pernas, provavelmente vai dar uma bambeada maior. O que acontece é que se a gente consegue superar essa fase inicial, que é essa bambeada que dá no casamento, a gente se une de uma forma que depois eu acho que fica difícil de separar. Então os casais que conseguem superar essa fase inicial, em que um não entende como que o outro está reagindo, um culpa o outro por estar reagindo de determinada forma. A Lola tá querendo entrar no vídeo. Vem cá, Lola, fala oi, ó. Fala oi, Lola. Fala oi, Lola. Olha lá, ó. Voltando.
Se a gente consegue superar essa fase inicial de um culpa o outro porque o outro tá comendo, um culpa o outro porque o outro tá malhando, você se une de uma forma que depois fica difícil de separar. Tendo dito isto, eu acho que o problema da maioria dos e-mails que eu recebo são as mulheres falando dos maridos por dois motivos. Ou por falta de aceitação do diagnóstico, ou por uma questão de estar claramente com depressão e não quer se tratar. Meninas, é o seguinte, homem é aquela criatura que não precisa de filtro solar, não precisa de agasalho, não precisa de guarda-chuva e nem de médico. Né? A maioria dos homens que eu conheço são assim, então realmente é muito difícil você convencer um homem de que ele precisa se tratar, de que ele precisa fazer uma terapia. Então se você conseguiu convencer o seu marido, parabéns. Se não, se você é um marido e está me vendo, rapaz, procurar ajuda de um psiquiatra ou de um psicólogo não significa que você é fraco, que você não sabe cuidar da sua família. Não é nada disso. Só significa que você quer estar bem para você ajudar o seu filho a ficar bem. Porque é aquela história da máscara de oxigênio, né? No avião, que eles falam para você colocar primeiro, depois colocar na criança. Você não vai conseguir ajudar o seu filho se você não estiver bem. Não é isso? Então a gente precisa se cuidar. Mesmo que para isso a gente precise de uma ajuda extra. Então, gente, a velocidade de duração do seu luto vai depender da sua bagagem pessoal, daquelas coisas que eu falei, do quanto você sabe lidar com a frustração, o quanto você queria ser mãe ou pai, aquela coisa toda. Do tanto de apoio que você vai ter, e isso não é só de família, isso é de amigos também. E de você saber procurar ajuda extra quando for necessário. Outra coisa importante tente fazer coisas pra você, sabe? Nesse período de dor, assim, no início é óbvio que a gente não consegue nem botar o pé pra fora de casa. Mas na medida do possível, comece, sai, vai respirar, dá uma volta no quarteirão, vai em um parque, medita, tem vídeos no YouTube que ensinam a meditar, que é uma coisa ótima pra se acalmar, pra entrar em contato consigo mesmo. Vá num cinema, coisas assim que você não vai gastar muito dinheiro, mas que você vai estar respirando, porque o que a gente mais precisa neste momento é de coisas que tirem a cabeça da gente de dentro d'água e traga a gente para respirar na superfície. Então procure atividades que te ajudem a respirar, tá bom? Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Semana que vem tem mais. Você tem algum tema que você gostaria que eu falasse aqui? Lembrando que eu não sou marinheira, eu acho. Não sou médica, terapeuta, não sou nada disso. Eu sou uma mãe palpiteira, agora escritora, e eu quero ajudar. Então, se tiver alguma coisa que vocês gostariam de me ouvir falar, escreve aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Aqui embaixo vai ter um botão vermelho escrito inscrever-se. Clica lá para você receber as notificações. Tá bom? Até a próxima, um beijo pra vocês.